altas temperaturas, esse tempo seco. Nós viemos até o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, para saber um pouquinho desse fenômeno, como é que as coisas ocorrem, como é que isso é medido. Eu vou conversar com o Luiz Carlos. Tudo bom, Luiz? Tudo bem. A nossa estação está localizada em Cuiabá desde 1973, monitorando os dados ambientais. Tá? E todos os dados disponíveis estão prontos para qualquer pessoa da comunidade utilizar via internet. E o que vocês tiverem interesse em saber, nós poderemos passar para vocês. Luiz, vocês fazem um estudo de toda essa, da temperatura, do que acontece. Explica para a gente um pouquinho, para a gente que é leigo, ver esse monte de máquinas, esses equipamentos todos. Qual é a função de vocês exatamente? O INPE é um instituto de pesquisas, então nós temos a parte ambiental, que cuida da parte de queimadas, desmatamentos, né? E nós temos também a parte de previsão do tempo, que é essa que vocês vejam nos jornais, nos telejornais. Esses dados, eles são captados por satélites ou captados por plataforma de coleta de dados, dados históricos, e aí sim, os especialistas, né, no caso de desmatamento, no caso de queimadas, vão fazer as suas análises e emitir relatórios. No caso de previsão do tempo, é emitido 2 relatórios todos os dias com uma previsão do tempo, de 7 dias ou de 15 dias. Sendo que a previsão de 3 dias ela é muito boa de acerto, a previsão de 7 dias ela é boa de acerto, já a previsão de 7 dias não tem uma margem de acerto muito grande. Por quê? Meteorologia é muito dinâmico. Nós temos uma previsão, no período da tarde vamos ter outra. Então é interessante que as pessoas acompanhem as previsões para ver o que vai acontecer com a meteorologia. Já no caso de queimadas, não. É fixo. Detectou-se um foco de calor, esses focos são catalogados e são emitidos 6 boletins por dia, enviados aos órgãos ambientais e aos órgãos de pesquisa para fazerem análise desses dados. Luiz, você pode explicar para a gente um pouquinho desse fenômeno que todos os anos ocorre por conta dessa época de seca? A gente escuta muito falar em focos de calor. O que são esses focos e o que é exatamente o que acontece essa época do ano que deixa as pessoas tão preocupadas? A meteorologia sempre, historicamente, aponta para essa época do ano muito seco, pouquíssimas chuvas. Por exemplo, nós estamos há 75 dias sem chover na Baixada Cuiabana e rajadas de vento. Então, qualquer fogo espontâneo ou provocado pode ser pedido controle, porque um vento vem e espalha esse fogo rapidamente. Isso é o porquê que acontece nessa época do ano. Então, mesmo estando no inverno, nosso inverno é muito seco e com rajadas de vento. Tá? A primeira chuva sempre acontece no meados de setembro. Nós estamos prevendo este ano para depois do dia 20 de setembro a primeira chuva, não temos a data ainda, mas isso é o que acontece em termos desse tipo de fenômeno. Então, só te interrompendo um pouquinho, então praticamente o mês de setembro inteiro nós vamos ficar nesse ar seco, nessa dificuldade toda que a gente vai continuar ainda. Por sermos estritamente técnicos, nós temos que falar que a previsão hoje de 7 dias, não temos nenhum tipo de previsão de chuva. Para 15 dias, aí sim, nós também continuamos não tendo, mas essa previsão não é de tão grande margem de acerto. Tá? Então, os próximos 15 dias nós temos essa certeza que, dentro das margens de segurança, que não teremos chuva. Luiz, esses focos de calor que vocês, lá na mata, no cerrado, que pega fogo, e existe as pessoas dizem, sozinho mesmo por conta do calor, existe esse fogo pegar sozinho? Pode acontecer, uma combustão espontânea, né? Um vidro, uma lata, o sol incide sobre essa lata, há uma concentração do feixe luminoso que vai no material que está seco, uma folha, um papel. Esse papel pode acontecer uma espontaneidade de pegar fogo. Isso as crianças às vezes brincam, né? Pega uma lupa, coloca o sol, faz a convergência do ponto focal de luminosidade e põe fogo num papelzinho. É semelhante a isso. Gostaria de colocar que os focos de calor detectados por INPE, ele tem que ter uma frente de fogo, uma largura de 30 metros e 1 metro de espessura. Tá? Então não há qualquer fogo. Por exemplo, uma queimada urbana, nossos sistemas não conseguem detectar. Tá? Já as queimadas num loteamento
que seria equivalente a uma quadra de futebol, aí sim. A gente está recebendo aqui um sinal, é um satélite que está entrando. A gente tem como acompanhar como é que é o trabalho de vocês? Esse aqui é um software gratuito que está na internet, a pessoa pode instalar em casa e ele, nesse momento, o satélite americano Landsat entrou no raio de ação da nossa antena e daqui a pouquinho, mais ou menos uns 2 ou 3 minutos, já começamos a receber imagens desse satélite. Esse satélite ele está a 705 km de altura, voando a aproximadamente a 7,7 km por segundo. Ele caminha 185 km em 24 segundos, transmitindo imagens desde que esteja no raio de ação da nossa antena. Nossa antena está aqui, o satélite está aqui e já estamos recebendo dados desse satélite. Tá nos mandando, a gente chegou no momento que ele está mandando dados aqui para vocês. Nesse momento, vocês fazem todo um trabalho de leitura desses dados. Esses dados são gravados em HDs, em dado de alta definição. Ele vai para um HD, desse HD nós enviamos para o Centro de Processamento de Dados, que fica em Cachoeira Paulista. Lá ele é processado e disponível na internet. Tá? Qualquer pessoa pode fazer uma pesquisa. Um professor da UFMT, um aluno da escola lá do Tijucal, pode entrar na internet, o INPE fornece softwares, os dados, cursinhos de curta duração para as pessoas fazerem atividades em cima disso daí. Então o dado é aberto para qualquer um fazer as suas pesquisas, além das pesquisas do INPE. Então, e é muito bom a pessoa também analisar, verificar qual tipo de imagem que ela quer observar. Uma imagem de alta definição, você não tem amostragem muito grande. Você tem uma hoje, daqui a 156 dias você vai ter a mesma imagem. Não é problema, porque para uma cidade é muito boa a imagem, ela cresce pouco nesse período. Para a agricultura eu tenho que ter uma imagem de baixa definição, mas muitas vezes revista. No caso desse satélite, a cada 14 dias ele passa no mesmo lugar. Então um agricultor prefere esta imagem para verificar se esta imagem, se alguma coisa lá na fazenda dele está alterando, se houve problema de seca, se houve doença. E o que acontece? Ele consegue prever, agir e corrigir aquele problema. Outro pessoal que usa esse tipo de imagem são as bolsas de valores. Então eles verificam quanto tem plantado de arroz, de milho, de algodão. Se plantaram menos, a bolsa já estipulou, daqui a 6 meses eu vou ter menos milho no mercado. Sobe o preço do milho hoje. Então, só verificando imagens de satélites. Olha que interessante que verificando essas imagens de satélite, a gente rege até a economia. Luiz, um último assunto. Nós vamos sair, vamos dar uma olhada no clima e vamos continuar conversando aqui com o Luiz. Bom, nós viemos aqui porque o Luiz vai nos mostrar a antena e como é que funciona aqui o INPE. A gente já viu lá o satélite e ele estava falando sobre uma antena. E essa antena é essa que a gente está vendo ao fundo aqui, né, Luiz? Nós temos 2 antenas, 2 sistemas de recepção. Esta antena tem 11,28 metros e recebe dados na frequência de banda X, né, que é de 8 a 8,2 giga. Qualquer satélite de sensoramento remoto que esteja disponível e com seu sinal aberto, nós conseguimos captar com essas antenas. Aí você consegue verificar plantio de arroz, soja, milho. Quando eles detectam plantação de maconha, por exemplo, são essas antenas que detectam, fazem um mapeamento e informam os órgãos competentes. Gente, olha, a gente não sabia a importância do INPE, não só, a gente acha que na previsão do tempo, mas em todas as áreas. A gente já viu na economia, na questão de segurança também. Luiz, a gente está vendo aqui o céu, está bem cinzento. Isso são fumaça que tem nessa época do ano. E aí vem a primeira chuva. Diz que essa primeira chuva é uma chuva cheia de resíduos. Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque muitas vezes chove e as crianças elas entram debaixo dessa chuva. E isso não é recomendado, né? As primeiras chuvas não são recomendáveis de jeito nenhum, né? Primeiro que toda essa poluição que está aqui, ela vai descer. A outra coisa, os resíduos que estão em cima já da nossa casa, por exemplo, a poeira, que passou 70 dias depositando poeira, vão correr para a enxurrada. Então, brincar em águas corrente, mesmo de chuva, não é interessante, tá? Tomar muito cuidado. Só depois da terceira chuva, aí sim que já é uma chuva mais saudável.
Que é chamada, elas são chamadas chuva, como que é o nome? Chuva ácida, né? Chuva ácida. Chuva ácida, é. Você pode observar, né, ao nosso redor, nós temos muito, no caso aqui, muita fumaça. Mas no final da tarde você pode perceber que essa poluição, ela já está meio amarelada. Então o que acontece? São vários sedimentos, desde os escapamentos de carros até indústrias, que essa poluição vai ficar meio que parada. Isso aqui está aqui em cima. Então a primeira chuva que acontecer vai proporcionar uma chuva ácida, que nós chamamos, né? Que não é apropriada para a pessoa tomar banho nem para consumir. Tá. Luiz, onde que a gente consegue, vocês medem a temperatura? Como é que é feito esse processo de medir a temperatura? É no sol, é na sombra? A gente nunca sabe. É bastante interessante, né? Você pode medir a temperatura com uma imagem, com uma fotografia de satélite, nas camadas também da atmosfera. Então dá para saber qual a temperatura aqui em cima na atmosfera, a temperatura das nuvens, a temperatura do solo, e também existem as plataformas de coleta de dados, que seriam sensores, né? São caixinhas fechadas que ninguém coloca a mão nela, alimentadas por placas solares, e esses sensores ficam transmitindo para os satélites. O Brasil possui hoje 850 plataformas de coleta de dados, e a cada 3 horas o satélite SCD-1 ou SCD-2, que é o satélite brasileiro, capta essas informações e joga para o centro de dados. O centro de dados vai para o supercomputador, faz os cálculos e disponibiliza a previsão do tempo. Assim que é feita essa medida. Então, com imagens de satélites, que dá para saber a temperatura da nuvem, se a nuvem é alta, se a nuvem é baixa, dá para saber a temperatura do solo, a plataforma de coleta de dados e vários outros elementos que vão formar a previsão do tempo. Bom, para a gente finalizar, esses termômetros que ficam na cidade, que a gente vê 45 graus, 47 graus, eles estão realmente refletindo a temperatura ou não? Ou é porque ficou em exposição debaixo de um sol quente, ele não tem uma precisão? Foi uma boa pergunta, porque os termômetros têm que ser de alta precisão e eles têm que ser aferidos, né? Nós não sabemos se esses termômetros lá são aferidos, não sabemos se eles estão colocados adequadamente. Outra coisa, esses termômetros estão pegando uma ilha de calor. O que está em volta dele? Qual o tipo de proteção? Qual o tipo de metal que está sendo protegido por ele? Cor? Se aqui em volta daquilo lá tem quantos metros de asfalto, ou de cimento, ou se tem área verde. Então tudo isso influencia naquela leitura lá. Então quando você vê uma medida nossa do INPE, que está mostrando, por exemplo, ontem 39 graus e alguns termômetros mostraram acima de 40 graus, é porque depende de todas essas variáveis. As nossas variáveis, elas obedecem ao Comitê Internacional. Tá? Então, o termômetro que é medido na Europa, nos Estados Unidos, é o mesmo padrão aqui, para que esses dados sejam compatíveis. Aquele termômetro ele não serve como referência científica, mas dá uma noção de como está a temperatura no momento. Mas dá a sensação térmica, pelo menos, ali do local. Eu estou no centro da cidade ontem, que foi o dia mais quente do ano. Eu tenho uma sensação de que eu estou em 45, 47 graus. Esse termômetro me ajuda pelo menos nisso. Sensação térmica é uma coisa assim diferente. A temperatura real é aquela que o termômetro está medindo, aferido cientificamente, mas a sensação térmica é o seguinte, vou dar um exemplo. Você está com calor em casa, você liga o ventilador, a temperatura ali continua a mesma, mas você tem uma sensação de frescor. O que foi? O vento veio, bateu no seu braço, secou os poros, que está bem úmido. Quando seca, ele há uma dilatação nos poros e você tem essa sensação de frescor. A temperatura não variou nada, o ventilador faz isso. Tá? Então a sensação térmica baixou, você teve uma sensação mais fresca, tá ok? Você dissipou bastante calor. Isso é sensação térmica, no caso, para menos. Quando é a mais, no caso de ontem, né, que nós estávamos com 38 graus, 39, as pessoas achavam que está com 45, é porque o ambiente está quente, o vento está quente, quando esse vento vem bate, está mais quente do que você. Então você não consegue trocar esse calor. Isso é sensação térmica, tá? É diferente da medida do termômetro. Olha quantas informações a gente veio buscar aqui no INPE para você. Então, você que está em casa, o calor vai continuar pelos próximos 20 dias, conforme o Luiz Carlos nos falou, não teremos chuva. Então, vamos cuidar, tomar bastante água e
principalmente a primeira chuva, você que mora aí nos bairros mais periféricos de Cuiabá, não deixe as crianças tomarem essa chuva, isso é muito perigoso, às vezes é muito bacana, é gostoso, mas não é bom. Luiz, muito obrigada, é um prazer vir aqui falar com você e levar todas essas informações para o meu telespectador. É um prazer atendê-los e é bom colocar também para a comunidade que qualquer pessoa que queira visitar a nossa instituição e verificar os nossos equipamentos e como a gente trabalha aqui, estamos abertos, é só fazer uma... E também verificar os nossos dados na internet, que o endereço é www.imp.br. Obrigada, Luiz, um prazer.